Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar do propósito da manifestação do Filho de Deus. Por que ele se manifestou, né? Qual é o propósito? Vejamos então a passagem que está em 1 João, capítulo 3, versos 7 ao 10, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amados, então aqui está detalhado por que, mais importante, por que Deus enviou seu Filho Jesus. Qual é o propósito de Jesus ter se manifestado como homem aqui na terra? Então podemos observar aqui os motivos, né? Primeiro, para tirar os pecados. Lembra que já talvez João Batista, quando estava batizando, viu Jesus chegando, ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, um dos propósitos é Jesus tirar o pecado do mundo, ou seja, remover o abismo que havia entre o homem e Deus, remover os pecados, remover o que nos separava de Deus, amém? E destruir as obras do diabo também. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, porque o diabo fez muitas obras, e ainda em muitas pessoas ele está fazendo em toda a terra. Por quê? Porque ainda muitos dão liberdade para ele, ou seja, não nasceram de novo, aonde Cristo ainda não veio habitar no centro da vida dessa pessoa. Então essa pessoa está a belo prazer do inimigo para ser filho do diabo. Por que é filho? Porque aquele que domina, aquele é o pai, aquele que dirige, aquele que ensina, aquele que orienta. Agora você compreende por que tem tantas pessoas fazendo coisas erradas, que não são corretas, porque estão sendo ensinadas pelo pai deles, que é o diabo. Faz tantos absurdos, tantas coisas terríveis, e as pessoas não se dão conta, e acham que isso é normal. Não é, não. Não é assim que Deus planejou. Isso aconteceu depois da queda do homem no Éden. Por isso que Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, porque todo que nele crê não pereça, vai ter vida eterna. Ou seja, começa a receber a vida divina, a vida de Deus, o Espírito Santo de Deus, os guiando, como Paulo diz em Romanos 8,14, que Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, somente quando nascemos de novo, ou seja, Deus vem fazer morada eterna através do Espírito Santo no centro da nossa vida e ter a liberdade para nos guiar. Isso tornamos filhos de Deus. Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, não pelo espírito da desobediência que está solto nesse mundo. Aí está o espírito da desobediência, que leva as pessoas a desobedecerem. Por isso que a Bíblia chama filhos do diabo, que desobedece a Deus, né? Então é muito importante observar isso, que Jesus veio então para destruir, remover os pecados, destruir as obras do diabo, tudo que o diabo tem edificado, de ódio, de raiva, de maldade, de adultério, de prostituição, de furto, de roubo, de miséria, desgraça, todas essas coisas, obras dele, Jesus veio para destruir.
Quando Jesus fala em João 10:10, ele diz assim, olha, o diabo, que é o ladrão, que é Satanás, que é o enganador, ele veio somente para roubar, matar, destruir. Mas eu não, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, quer dizer, vida plena e completa em todas as áreas do setor da vida. Então, precisamos atentar. Outra coisa ele veio para manifestar a fé, a confiança em Deus. Restaurar a confiança através de ouvir o Evangelho, através de ouvir a palavra, o Evangelho da graça, o Evangelho do reino de Deus. Quando ouvimos a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E também se manifestou para transformar nós em filhos e filhas semelhantes a Jesus, semelhantes a Ele. Deus quer uma grande família em toda a terra, filhos e filhas semelhantes a Jesus. Lembra que Jesus foi o Filho unigênito, quer dizer, o primeiro gerado, lá em João 3,16. Mas depois da morte, da ressurreição, ele se tornou de unigênito, ele se tornou em primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Por todas as gerações, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e veio crer e nasce de novo, começa a receber a vida divina, perdão, filiação, vida nova, vida eterna, vida abundante, vida plena. Então se tornam filhos de Deus, porque nasceram de Deus agora, receberam a vida divina. Amém? E por isso que se manifestam as virtudes de Deus. Os frutos do Espírito se manifestam. Os talentos, os dons são disponíveis daí para o reino de Deus, para alcançar vidas mais e mais, gerar vidas. Fazer o ID, levar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipular as nações, e Deus ter uma grande família em toda a terra. Amém? Mas vamos continuar aqui nesse trecho, então. Veja bem aqui. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Lembra sempre que o enganador está aí enganando. Aqueles não se deixar enganar. Aquele que pratica o que é justo, que é correto, justiça é justo. Assim como Deus é justo, como Jesus é justo, né? E aquele que pratica o pecado não é justo, procede do diabo, porque o diabo vive pecando, desde o princípio. O que é pecando? Desobedecendo, vivendo independente de Deus. É isso que aconteceu. Por isso que ele peca desde o princípio, se tornou independente, né? Para isso, agora, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, reforçar isso. Jesus se manifestou para destruir todas as obras do diabo, né? Então, ele continua no 9. Todo aquele que é nascido de Deus, agora, contrapartida, não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Que nem eu falei, é o Espírito Santo. A divina semente. A vida divina. Olha só. Divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Porque a natureza de Deus não peca. O que peca é a natureza humana, caída, adâmica, pecaminosa, miserável, desgraçada. Por isso que é tão terrível. Por isso, veja, o amor de Deus não existiu, mas veio até nós na pessoa do Senhor Jesus. Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus, derramou seu sangue na cruz, foi castigado no nosso lugar, levou o nosso castigo, removeu o que nos separava, e dia após dia, habitando dentro de nós, o Espírito Santo, ele vai destruindo a obra do diabo dentro de cada um, primeiramente, depois externamente também. Que toda essa manifestação das obras do diabo, isso parte de dentro das pessoas, o ódio, a raiva, o crime, o furto, o roubo, a miséria que eu já citei. E toda essa coisa horrível no mundo todo, tudo é obra do diabo de dentro, que sai de dentro das pessoas,
Por isso que Jesus disse para os religiosos na época dele, ele disse que, olha, o que contamina não é que entra, mas é o que sai do coração humano. Aí ele dá uma lista de tudo isso que se vê, ouve no mundo afora, as pessoas de maldade e coisa ruim. Tudo que procede do coração. Então a obra para destruir, a obra do diabo começa dentro. Quando o Espírito Santo entra dentro. Por isso que você deve desejar o Espírito Santo, pedir para Jesus fazer morada eterna no coração, e ele vem através do Espírito Santo fazer morada eterna no teu coração, escrever teu nome no livro da vida. E quando você se submete ao senhorio dele, declara ele como teu único Senhor e Salvador, com certeza vai começar esta grande obra fantástica, gloriosa na tua vida e através de ti. Mas vamos continuar aqui no 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, quer dizer, que não pratica o que é correto, segundo a vontade de Deus, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, aquele continua fazendo errado, ou seja, contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, os princípios de Deus, o plano de Deus. Tudo que fizer o contrário, então isso procede do diabo. E por isso que também confirma, ele não ama seu irmão. Quer dizer, por isso que a gente vê tão pouco amor pelo próximo, né? Porque precisa ter primeiro o amor de Deus no coração. Conhecer o Senhor, se consagrar a Ele, se entregar a Ele de uma forma incondicional. Você recebe o Espírito Santo, recebe o amor que o Espírito Santo derrama no coração, o amor de Deus, o amor ágape. E a pessoa começa a amar o Senhor. É a própria natureza divina que tem prazer de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, tem prazer em estar na presença do Senhor e ama Ele de todo o coração, toda a alma, toda a força, sobretudo todas as coisas. E aí é capacitado por esse amor a amar o próximo como a si mesmo. Amém, amado? Então vamos orar, mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas possam conhecer o propósito de Jesus ter se manifestado na humanidade, vindo à Terra. Essa manifestação tão gloriosa, essa grande vitória, para que muitas pessoas tenham acesso também, ficar livre de todos esses males, e ser transformado completamente de dentro para fora, então a pessoa mais feliz desse planeta. Isso não é sonho, isso é realidade, amado. Isso é possível. Por isso que Jesus chega a dizer, o dia que teu coração se alegrar, essa alegria ninguém mais vai poder tirar. Você vai ser plenamente realizado e feliz para sempre. Amém? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa notícia fantástica, maravilhosa. Eu te louvo e te agradeço por cada um que está receptivo, aberto agora. Se porventura ainda há um engano em sua mente, seu coração, que caia agora em nome de Jesus, caia por terra e fica livre sua mente e seu coração para receber toda essa realidade, toda essa verdade, Senhor, havendo uma grande transformação e destruição total da obra maligna, Pai, que fez sofrer tanto essa pessoa, o casamento, a família, em tantas áreas, setor das suas vidas sendo destruído. Mas agora o Senhor Jesus chegou, profetiza, o Senhor chegou nesse coração, nesta vida, nesse casal, nesta família, Pai, nessas áreas, setor das suas vidas, dando a vitória, destruindo completamente a obra maligna das trevas e edificando uma vida nova, vida abundante, vida mais que vitoriosa. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.